Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre quais são os tratamentos fisioterapêuticos para a dor. Os objetivos então dessa aula são compreender as formas de tratamento fisioterapêutico para a dor, as suas modalidades e os efeitos nos pacientes de acordo com o mecanismo da dor. Então vamos entender um pouquinho primeiro o que é a fisioterapia. A fisioterapia é uma profissão da área da saúde que previne e trata as disfunções do movimento humano, sejam elas ocasionadas por problemas nos órgãos, problemas genéticos, por lesões, traumas e também após cirurgias. Os pacientes chegam para nós na fisioterapia, em geral, com queixa de dor. Seja ela aguda ou crônica, esse é o principal sintoma que leva o paciente para realizar o tratamento fisioterapêutico. O fisioterapeuta atende os pacientes na atenção básica em saúde, mas também em clínicas, consultórios, centros de reabilitação. Ele atende desde a atenção básica até a atenção terciária em hospitais, no campo da enfermaria e na unidade de terapia intensiva. E como é o tratamento fisioterapêutico? Quais são os recursos que são utilizados nesse tratamento? Para tratar o paciente, então, primeiramente o fisioterapeuta faz uma avaliação ampliada dentro do modelo biopsicossocial. Reconhece então sua individualidade, suas preferências, a condição física, a condição psicossocial e o meio ambiente. Mas nós temos técnicas, e essas técnicas e procedimentos e aparelhos que usamos são em geral consideradas tratamento conservador, ou seja, um tratamento que não é invasivo. Eu vou dar alguns exemplos, minimamente, dos recursos que a gente pode usar na fisioterapia. Um dos principais recursos são os exercícios físicos. A gente usa também a educação em dor e a educação em saúde em geral. Usamos a terapia manual e usamos os aparelhos, a gente chama eletrotermofototerapêuticos. Esses aparelhos são biomoduladores, eles podem ser usados para melhorar a dor e também para melhorar a cicatrização tecidual. E como a gente escolhe qual o melhor tratamento fisioterapêutico a ser usado no indivíduo que vem, para o cuidado em saúde da fisioterapia? Nós escolhemos primeiro o tratamento fazendo essa avaliação ampliada, dentro do modelo biopsicossocial. Depois a gente considera os objetivos e as preferências do paciente. Além disso, os mais modernos trabalhos têm trazido para nós um conceito de que devemos compreender os mecanismos da dor para que possamos escolher intervenções baseadas nos mecanismos da dor. As técnicas fisioterapêuticas para a dor podem ser escolhidas, então, através dos mecanismos que ocasionam a dor. Essas são informações dos principais artigos hoje que nós temos disponíveis, mas eu posso dar um exemplo para ficar mais simples para vocês compreenderem. Quando a gente vai ao médico, por exemplo, e ele passa um tratamento farmacológico, ele passa um remédio baseado no mecanismo, que a doença ocasionou no nosso organismo. Mas ele não passa esse remédio baseado só no mecanismo. Ele também avalia os efeitos colaterais desse medicamento. No caso de uma alergia, além de passar o antialérgico, o médico pergunta se o paciente trabalha, por exemplo, durante o dia. Porque se esse medicamento tiver a contraindicação ou o efeito colateral de dar sono, ele não vai prescrever um determinado tipo de medicamento e vai prescrever outro. O que eu estou dizendo é que, além de compreender o mecanismo que ocasiona a dor, a gente também tem que compreender o contexto do paciente. Mas aqui eu vou direcionar para vocês os tratamentos fisioterapêuticos baseados no mecanismo da dor. E a gente divide esses tratamentos em 5 categorias que eu vou falar a seguir. Então, baseados em 5 categorias, sobre os mecanismos da dor, eu vou fazer a escolha da melhor intervenção fisioterapêutica baseada nas melhores evidências científicas. A gente já estudou os tipos de dor, no nosso curso. Então eu vou relembrar vocês, por exemplo,
Na dor nociceptiva, eu tenho condições clínicas como as entorses, a osteoartrite, as fraturas, a artrite reumatoide e outras condições de saúde. Em dor de origem central ou nociplástica, eu tenho condições clínicas como a fibromialgia, a dor lombar inespecífica. Então, eu tenho que escolher outras formas de intervenção, porque é outro mecanismo que ocasiona a dor. Na dor neuropática, que a gente viu também a conceituação no vídeo anterior, ela é gerada, por exemplo, por condições clínicas como as compressões nervosas na síndrome do túnel do carpo, as lesões na medula, as lesões nervosas periféricas e outras condições clínicas. Outro mecanismo que ocasiona dor é a dor de origem biopsicossocial, associada àquelas crenças limitantes que falamos também, ao medo da dor, a fatores como evitação, catastrofização, hipervigilância, generalização, desuso e incapacidade. O último mecanismo, desses 5 que ocasionam a dor que eu queria falar para vocês é a dor associada ao próprio sistema de movimento, ao sistema músculo-esquelético. São dores ocasionadas por mecanismo, então, associado ao sistema de movimento, como as tensões musculares, os pontos gatilho, a rigidez, os bloqueios articulares, as dores ocasionadas após as cirurgias, as dores em condições clínicas como a capsulite adesiva também. É preciso trazer aqui uma reflexão importante nesse momento. Eu estou falando de 5 mecanismos que podem ocasionar a dor. Estou falando de 5 mecanismos separadamente, mas eu queria deixar claro aqui para vocês que somos seres humanos complexos. Então, um mecanismo pode estar associado a outro em um indivíduo. Então, não necessariamente esse mecanismo está isolado em uma condição de uma pessoa. A gente tem que analisar, de acordo com a figura que vocês observam aqui no slide, que os nossos pacientes podem ter vários mecanismos associados. Então, a condição clínica precisa ser avaliada individualmente, pessoa por pessoa, e as características do meio que a pessoa vive devem ser levadas em consideração. É preciso entender também que na fisioterapia nós já temos descrito na literatura científica para que serve cada intervenção e qual o seu efeito no tecido. Então é fácil escolher a intervenção de acordo com a melhor evidência científica quando a gente conhece o mecanismo de dor. É preciso entender também que um mesmo tratamento, uma mesma intervenção na fisioterapia pode servir para vários mecanismos. Isso chama tratamento multimodal. Na fisioterapia, então, a gente tem recursos que servem para vários mecanismos. Vou dar um exemplo aqui. O exercício. O exercício é um recurso terapêutico da fisioterapia que comprovadamente é benéfico para os 5 mecanismos que ocasionam a dor. Então, ele pode ser usado para pacientes que apresentam qualquer um desses 5 mecanismos. Agora, fazendo uma abordagem geral e muito simplificada, eu vou trazer aqui para vocês alguns tratamentos baseados em evidência científica que a gente já sabe que funcionam para cada uma dessas categorias, de mecanismos que ocasionam a dor. Por exemplo, na dor nociceptiva, podemos utilizar os exercícios. Também podemos utilizar exercícios, como eu disse, para os 5 mecanismos que ocasionam a dor. Na dor nociceptiva, a gente ainda pode usar a educação em dor, massagens, a eletroestimulação neuromuscular transcutânea, que é aquele aparelhinho que com eletrodos que colocamos na pele produzimos efeitos analgésicos. Também usamos outros recursos eletrotermofototerapêuticos para melhorar a cicatrização tecidual. A gente também, no mecanismo de dor de origem central ou nociplástica, podemos usar os exercícios, a educação em dor, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia manual e a estimulação elétrica transcutânea, ou TENS. Na dor de origem neuropática, usamos muitos exercícios em várias modalidades e também eletroestimulação. Na dor de origem psicossocial, costumamos usar exercícios, por exemplo, a exposição gradativa ao movimento,
a imagética motora, mas precisamos usar a educação em dor, a ressignificação, né, dessa dor, e também podemos usar a massagem. Na dor associada ao sistema de movimento, também usamos exercícios, educação em dor e terapia manual. Como eu disse a vocês, é muito importante, além do mecanismo de dor, saber o que está envolvido nessa dor desse paciente de forma mais ampla, né? Então, sabemos que essas intervenções que eu dei exemplo para vocês aqui, todas são eficazes e a gente pode lançar mão de outras também técnicas e outros aparelhos para o tratamento dos pacientes com dor crônica. Então eu trago para vocês aqui a nossa reflexão final dessa aula de hoje, que é muito importante entender os mecanismos de dor e também as formas como os tratamentos fisioterapêuticos influenciam nessa dor, para que a gente possa fazer a escolha mais adequada. Mas mais importante do que isso é entender a pessoa e trabalhar junto com ela para a escolha da melhor intervenção, para que ela possa se sentir segura e tenha adesão ao tratamento. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e agradeço a vocês. Obrigada!